A Conspiração do Sem Mesada, de José Crespo. Essa é uma obra de ficção sobre fatos ocorridos há muito tempo na província de Tiririca da Serra e, portanto, qualquer semelhança com pessoas vivas ou situações reais será mera coincidência. Capítulo 9. Os esquerdopatas bolcheviques. O mundo tem evoluído significativamente ao longo das últimas décadas, resultando na obsolescência de algumas classificações que antes eram relevantes. Por exemplo, a noção tradicional de divisão entre capital e trabalho, a pulverização do capital na forma de pequenas e microempresas, bem como a acessibilidade de investimentos nas grandes corporações por meio das bolsas de valores, onde se torna possível adquirir ações com um capital modesto, desafiou a antiga noção de, entre aspas, guerra de classes. Da mesma forma, os conceitos arcaicos de direita e esquerda, oriundos do parlamento inglês na Idade Média, quando os deputados que apoiavam a monarquia sentavam-se por afinidade ideológica à direita do plenário e os demais sentavam-se à esquerda, perderam sua consistência. À medida em que os direitos civis avançaram e se cristalizaram nas cartas magnas das nações democráticas, acompanhados por mandatos executivos breves, essas dicotomias e polarizações perderam seus fundamentos. O político contemporâneo exemplar é aquele que, durante seu mandato obtido pelo sufrágio, trabalha para aprimorar a legislação e ajustar os comportamentos visando o bem-estar individual e coletivo, em paralelo com o desenvolvimento econômico. Esse político respeita a vontade da maioria e colabora com qualquer governante eleito, unindo esforços para beneficiar a todos. Mas ainda existem os facciosos, aqueles que acreditam somente na sua verdade e não admitem controvérsias. Em sua essência, ser comunista é compartilhar o que se tem, é ser um companheiro que divide, ama e auxilia o próximo. Por sinal, esse é o principal mandamento de quase todas as religiões. Contudo, o entendimento desse princípio requer reflexão, evolução espiritual e uma profunda compreensão do significado da vida, e não deve ser imposto. O erro nas teorias de Marx, Engels, Lenin, Gramsci, Mao e outros, além de serem anacrônicas, é que não investiram no processo cultural, que é gradual. Em vez disso, criaram sistemas violentos, totalitários e incompatíveis com a democracia e os valores cristãos, causando sofrimento e morte a milhões de pessoas inocentes. Mesmo na Revolução Russa de 1917, destinada à libertação do povo, testemunhamos o massacre dos comunistas mencheviques pelos comunistas bolcheviques. Ambos os grupos desejavam o controle estatal dos meios de produção, mas os mencheviques almejavam uma transição pacífica e conciliatória, enquanto os bolcheviques estavam dispostos a destruir qualquer obstáculo no caminho, o que fizeram com sucesso. Infelizmente, alguns, entre aspas, comunistas bolcheviques ainda perduram na política, inclusive em Tiririca da Serra. A essência do comunismo é o amor fraterno e uma sociedade justa, com liberdades e respeito à diversidade, sem jamais praticar o totalitarismo violento. O termo, entre aspas, esquerdopatas bolcheviques, que nomeia este capítulo, aponta para aqueles que seguem essa utopia idílica, facciosa e violenta. Em Tiririca, esse grupo é representado por duas antigas cantoras gospel que se converteram à esquerdopatia e foram eleitas vereadoras. Friaca e Bruaca, como eram conhecidas artisticamente, adotaram uma visão destrutiva, acreditando que tudo deve ser aniquilado para ensejar uma reconstrução a partir dos destroços. Essas vereadoras forneceram o impulso ideológico que levou à minha injusta derrubada, ao criar uma CPI com o único e prévio objetivo de impeachment. A alegação central era a, entre aspas, usurpação de cargo público por parte da voluntária Mariane, que eu havia nomeado. Inúmeros documentos foram examinados, várias testemunhas foram ouvidas, no entanto, não houve prova alguma de má conduta nem contra mim,
nem contra Mariane. O crime que alegaram não tinha ocorrido. Geralmente, as investigações culminam em relatórios condizentes com a evidência coletada. Neste caso, entretanto, o relatório final já estava pré-estabelecido, independentemente das provas coletadas. A condenação já estava decidida antes do início desses trabalhos. Com base nesse relatório da CPI, manipulado pelas parceiras Friaca e Bruaca, a comissão processante decidiu pela cassação do meu mandato. Mas houve uma dissonância. Uma comissão processante é formada por 3 vereadores sorteados, sendo um deles o presidente, outro o relator. Nenhum deles pode ter evidente interesse pessoal nem a favor, nem contra o acusado. Foram sorteados os vereadores Luiz de Santos, Tiririca e Suíte Peçonha. Este último, ninguém menos do que o namorado da vice Zaquimera, a principal interessada e beneficiada pela minha eventual cassação, pois além de ignorar isso, o chefe da conspiração e presidente da Câmara, boss canalha, determinou que Peçonha fosse nomeado presidente da comissão processante. O vereador Tiririca docilmente cumpriu as ordens de canalha. Dentre os demais, destaco as ações do vereador Luiz de Santos, que se demonstrou um representante exemplar, íntegro e diligente. Ele votou contra o relatório fraudulento das esquerdopatas Friaca e Bruaca e, posteriormente, votou contra a minha cassação tanto na comissão processante quanto no plenário. Apesar disso, por uma margem de 2-1 na comissão processante, meu destino já estava selado. Capítulo 10 – Os Inocentes Úteis. Na próxima segunda-feira, não perca. A Conspiração do Sem Mesada, de José Crespo.